Cristo faz a imputação da sua justiça, da sua vida santa para mim. Como é que ocorre esse processo? Pela fé. Quando eu creio que Cristo foi vitorioso e que a vitória dele pode ser minha. Fé. Isso se faz pela fé, não tem outra forma. Agora, quando eu recebo pela fé essa benção, então as obras de Cristo vão aparecer na minha vida. Ok? Isso aqui é o beabá da coisa, né? Tá certo, irmão? Então, aí eu vou praticar a misericórdia, vou fazer a obra médica missionária. Então, é nesse sentido que a obra Ministério de Saúde, obra médica missionária, ou a reforma de saúde, ela está ligada com a mensagem da justiça de Cristo, porque é a bondade de Cristo sendo revelada pelo seu povo na pregação do Evangelho, na terminação da pregação do Evangelho. Ok? Irmãos, a igreja pode dar a volta como for, mas se nós não formos por esse caminho, Jesus vai passar mais 100 anos e não volta. Então, é isso que eu quero mostrar agora nessa tarde aqui. Tá? Se errarmos o caminho, esse caminho, tá? Veja que as 3 mensagens do Evangelho é a missão da igreja. E a terceira mensagem é a que vai dar força à segunda, e é que vai iluminar a terra com a glória de Deus. E a mensagem de saúde é a bondade de Deus para com o ser humano, para com a sua igreja e para com o mundo. Essas coisas têm que estar ligadas para poder a obra terminar. Então, o que acontece? A volta de Jesus, ela está condicionada a um princípio. Que princípio? O princípio da colheita. O princípio da colheita. Qual é o princípio da colheita? Qual é o princípio da colheita? Oi? Plantar? Tudo bem, mas assim, plantar, ver ela germinar, crescer, depois acontece o quê com a planta? Ela, essas flores, né? Depois vem o fruto, e esse fruto o quê? Amadurece. Quando é que eu vou colher esse fruto? Quando ele está na flor ainda? Quando ele está verde? Não, quando ele está maduro. Ele está maduro. Tá? Ontem eu trouxe um cacho de banana lá no sítio, né? Aí todo dia eu olhava para esse cacho de banana. Eu disse, não vai amadurecer não, mas ele está bem vingado. Então, mais ou menos, o agricultor, ele olha assim, ele já conhece a banana quando está boa, sabe? No máximo, ali ela passa uma semana para amadurecer. Então, um princípio da colheita, você sabe quando tem que colher, está maduro. Quando é que Jesus vai voltar? Quando os seus filhos estiverem maduros. Quando o seu povo estiver maduro. Quando o seu povo estiver maduro. E quando é que o povo vai estar maduro? Quando estiver vivendo a justiça de Cristo. Quando o caráter de Cristo estiver sendo refletido no povo, na igreja. Aí, irmãos, é onde entra a falta de fé. Entra a falta de fé aí. E as pessoas dizem, não, mas Jesus é Jesus, irmão. Quem somos nós? Esse foi o problema de Abraão, Deus disse: você vai ter um filho, você tem 90 anos, você tem 100 anos, Sara tem 90, vocês vão ter um filho. Sara começou ali, e Abraão disse que já era muito velho. Nós não podemos, Senhor. Isso é ilusão, você está brincando com a gente. Irmãos, Deus não está brincando com a sua igreja. Deus não está brincando com a gente. Ele só vai voltar quando a sua igreja estiver madura. Agora, você sabe qual é o problema? Já houve várias ocasiões na história da nossa igreja que ela começou a ficar madura. Mas sabe o que aconteceu?
Satanás veio e disse: acaba. Eu tinha um colega, um vizinho, que quando era jovem, né? Um vizinho, a gente gostava de jogar dama, né? Sentava na calçada e ia jogar dama. Acho que sim, dama ou xadrez, eu não lembro mais. E aí eu começava a jogar e apertava ele, fechava ele todinho. Ele coçava a cabeça, aí metia a mão no tabuleiro e dizia: perdi. Acaba o jogo. Irmão, Satanás está assim. Ele viu já vários períodos na igreja que a igreja começou a amadurecer. E ele disse: opa, não pode acontecer. E ele veio e acabou com a festa. Tá? Isso depois de 1844, isso depois de 1888. Tá? E eu entendo, irmãos, que houve um momento já agora, que eu sempre comento isso, como eu comentei até no quadrinal da Associação Pernambucana Central, que eu perguntei aos líderes por que acabaram com aquela jornada espiritual de 40 madrugadas. O que aconteceu com aquilo, rapaz? O programa tão bom, a igreja estava reavivando, estava todo vivo. Eu me lembro que eu fiz um programa aqui no Centro de Convenções com o pastor Pedro Neto, não sei quem conhece, o pastor Pedro, juntou o distrito de Paulista com o distrito de Olinda. Nós lotamos o maior auditório no Centro de Convenções para fazer o reencontro das 40 madrugadas. E uma igreja estava vibrando com esse negócio. E de repente tiraram o pastor Miguel da divisão, aposentaram ele, não sei o que foi. Acabou, perdi. Esse o meu vizinho lá não perdeu o jogo. Satanás não quer que a igreja amadureça. Mas eu creio que a hora chegou. Amém. Eu creio que a hora chegou. Como eu disse de manhã, eu não creio que meus netos vão terminar essa obra. Tem que ser a gente. Amém. Eu não creio que a geração celular, a geração TikTok, vai acabar essa mensagem. Vai amadurecer para terminar a mensagem. Eu não acredito, irmão. Essa geração. Tá? Então, veja bem, ele já poderia ter voltado. Apocalipse 14, só que não é mais 14 de 6 às 3 mensagens, né? Agora é 14 a 16, que fala sobre o quê? A colheita. Fala sobre a colheita. O princípio da colheita. Diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, esse dia vai chegar. Nós somos adventistas do 7º dia. Nós cremos na volta de Jesus. E eu não tenho só que crer na volta de Jesus, eu tenho que apressar também a volta de Jesus. Não é privilégio só esperar a volta de Jesus, senão apressar a volta de Jesus. Certo? Então, essa é a nossa missão, apressar, ok? Porque ele já poderia ter voltado. Então, eu preciso de maturidade para poder Jesus voltar. Então, tem uma citação assim, eu vou correr, tá? Tivesse a igreja de Cristo feito o trabalho que ele foi apontado como ser ordenado, e todo mundo teria sido agredido antes disso.
E o Senhor Jesus já teria vindo à terra com poder grande, tivesse a igreja feito a sua obra, tá? Qual era a obra? Proclamação de quê? Das 3 mensagens angélicas, com poder. A gente viu lá que a segunda mensagem não teve poder, estava dependente da terceira. E o que houve com a terceira? A terceira foi rejeitada. Lembra da conferência de Minneapolis, 1888? É uma assembleia muito comentada dentro da igreja. Essa assembleia houve muita discussão. A mensagem que estava sendo pregada ali era a terceira mensagem angélica, era a mensagem da justiça pela fé. Mas olha, houve um rebuliço tão grande e a maioria não aceitou aquela mensagem, que era a mensagem para a igreja ter aceitado e Jesus teria voltado. Aí que diz mais: se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844, então veja, desde 1844, logo após, Jesus já poderia ter voltado, né? Alguém diz assim: não, mas tudo é no tempo e tal, e se Jesus tivesse voltado depois de 1844, eu não estaria salvo, né? Irmão, não pense em você, não. Pensa em quantas pessoas, aqui ó, 1844, depois disso aqui nós já tivemos 2 guerras mundiais. Pensa quantas pessoas morreram na guerra. Pensa, irmão, quantas pessoas, quantas crianças morreram na África de fome. Pensa quantas pandemias, febre amarela, febre tifoide, febre não sei o quê, quanto sofrimento, irmão, desse mundo, que não era para ter acontecido. E estou eu aqui dizendo: se Jesus tivesse voltado, eu não estaria salvo. Claro, isso nem existia. Mas vamos pensar nesse sentido. Jesus não patrocinou a Primeira Guerra Mundial nem a Segunda. Ele não queria que acontecesse. Ele queria ter voltado. Mas o que aconteceu? A igreja não trabalhou unida para receber a mensagem do terceiro anjo. Tá? Que aqui nós estamos falando da mensagem de saúde, mas a mensagem de saúde é um lado da mensagem que revela a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, né? Revela a compaixão de Jesus por nós, tá? Para podermos ser de vida, tá? Para podermos aliviar o sofrimento do mundo e se preparar para a volta de Jesus também. Mas o contexto geral é a terceira mensagem. Então, tivessem recebido a mensagem do Senhor, proclamando o poder do Espírito Santo, o Senhor, perdão, aqui é a letra minúscula, tá? Às vezes quando transforma, aí fica, algumas letras ficam minúsculas. Poder do Espírito Santo, o Senhor teria agido poderosamente por meio dos seus esforços. Torrentes e luz teriam sido derramadas sobre o mundo, os habitantes da terra teriam sido avisados há muitos anos, e a obra final estaria consumada, e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Então, Jesus poderia ter voltado já? Sim, ele já poderia ter voltado. E esse momento, e esses mesmos textos aí, já nos dizem o porquê dele ainda não ter voltado, né? Nós não fizemos o nosso dever de casa. A igreja não cumpriu o seu papel. Qual era o papel da igreja? Aceitar a mensagem do terceiro anjo. Irmão, isso é muito importante, a gente tem que aprender isso. Se a igreja não aprender isso aqui, não se fala muito, né? Se fala nesse assunto, irmão. É o coração da mensagem, é o coração da pregação do Evangelho, é o coração do preparo da igreja para a volta de Jesus. Então, Deus está trabalhando, né? Pelo menos nosso grupo aqui, nós estamos com uma agenda cheia até o final de dezembro. Pregando isso aqui, falando, por onde é que passa. Para ver se. Porque eu não vejo outro caminho. Ou esse caminho ou não existe outro. A Abna falou aqui dos métodos
as metas móveis, né? Metas evangelísticos, humanos. O sorteiozinho, vamos fazer aqui o sorteio do irmão, vamos ganhar uma bicicleta de presente para encher o auditório e vou dar uma Bíblia para você batizar e tal. Tudo métodos humanos, né? Não existe isso. Tem que ser por esse caminho. Aceitar a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem de justiça pela fé, e a mensagem de saúde abrindo portas. Abrindo portas. Então, há um outro texto da profetisa que também diz assim: Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente seu povo, então virá para reclamar os conselhos. Aí, alguns engraçadinhos, né, para não dizer outra palavra, diz que, quando diz assim, quando o caráter de Cristo reproduzir perfeitamente em seu povo, eu disse, olha, isso aí não significa que você vai ter perfeitamente o caráter de Cristo. Vai significar apenas que você vai ter amor no coração. Irmãos, eu li o capítulo todo, esse contexto todo aqui. E Ellen White não está dizendo que é amor somente. Aliás, ninguém pode ter amor se não tem Cristo. Tá? Então, amor significa que você tem Cristo. Se você tem Cristo, você precisa ter o caráter dele. Então, o caráter de Jesus, o caráter perfeito de Jesus, é transferido para mim. Como é que eu chamo esse processo? Justiça imputada. Justiça imputada. Nós pregamos isso, sim ou não? Sim, isso é justificação pela fé. Justiça imputada. Aquilo que é de Cristo, a vida santa de Cristo, a vitória de Cristo é transferida para mim. Simples assim. Por que fugir disso? Não tem por que fugir disso. Nós temos que crer, aceitar, simplesmente. Tá? Então não ir aí com convencer, não, aquilo quer dizer que você vai ter o caráter perfeito de Jesus. Significa que você vai estar cheio de amor. A conversa parece até música romântica, né? De Roberto Carlos. Não tem nada a ver. É caráter perfeito de Cristo. Por quê? Porque pela fé eu recebo a justiça imputada de Cristo na minha vida. Ok? Então, e qual o contexto dessa citação? Veja aqui um pouquinho mais do contexto. Diz aqui, deixa eu ver se é essa citação. Acho que pulou aqui, deixa eu ver se está aqui. É isso aqui. Diz aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:2-3. Este fruto jamais perecerá, antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra maduro, né? Mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a hora da ceifa. Então, irmãos, aqui está falando da colheita, vai estar madura, já vai estar pronta. Você vai estar reproduzindo o caráter de Cristo. Tá? Não é só eu ter amor, não que eu tenho amor, mas isso não quer dizer muita coisa. Tá? Então eu preciso aqui estar maduro. Esse fruto jamais perecerá, antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. E quando o fruto já se mostra maduro, então mete a foice e colhe o fruto. Então, está aí. Aqui não diz que o fruto do Espírito é amor e ponto, mas que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Então não diz que eu vou ter só amor. O fruto do Espírito é amor, ponto, acabou. O fruto do Espírito é amor, e mais? Bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Tudo isso aqui eu tenho que estar completo. Então, não está falando aqui só de amor, esse amor barato que muita gente fala por aí. É uma vida completa, transformada, porque a obra do Espírito Santo é completa, não é pela metade. Ok? Então, qual o segredo? Receber o Espírito Santo.
estar no Espírito Santo, viver pelo Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo. É preciso ter o Espírito para produzir e refletir perfeitamente o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Consequentemente, ter um tipo de amor que irá iluminar o mundo com o Evangelho e de forma rápida. Irmãos, se a igreja viver isso aqui, você sabe quanto tempo passa mais para Jesus voltar? 2 anos. Porque é um ano para iluminar a terra, com a glória de Deus, e mais um ano das últimas pragas. Isso não está se contando nada. Não, isso não significa marcar data. Eu estou dizendo que se a igreja estiver preparada aqui, diante desses frutos aqui, está condicionada a isso aqui. Quer que Jesus volte logo? Abraça a justiça de Cristo, vive essa mensagem. Então, o mundo vai ser iluminado em um ano, e mais um ano cai as pragas, e no final de 2 anos, Jesus aparece na luz do céu. O segredo para sair desse mundo. Amém? O problema é que queremos ficar bem. Oi? O problema é que queremos ficar bem. Quer ficar no mundo. O problema está aí, está gostando mais do mundo. Né? Fala-se muito que é amor e tal, né? Já falo comentando isso aqui, né? O amor não nasce sozinho, irmão. O amor depende do Espírito Santo, né? Ainda analisando o contexto, que precisa então acontecer. Veja, todo cristão tem o privilégio não só de esperar como nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressar. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a glória, sua glória, quão depressa não teria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho, rapidamente amadurecia alguma grande seara, e Cristo viria recolher o precioso grão. Então, a demora, irmãos, não é por causa de Jesus, mas da igreja. Ou seja, se estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos no fruto, pelo fruto do Espírito, isso vai provocar a iluminação do mundo com a glória do Evangelho, como nós falamos de manhã, Apocalipse 18. Pois será pregado e vivido por nós. A terra vai ser iluminada porque nós vamos iluminar vivendo a vida de Cristo. Não tem outro jeito, irmão. Não é métodos humanos, não é sorteio, não é música para chamar o povo, não é brinde, não é. Como é que chama esse negócio aí do arauto do rei que sai por ali na cidade? Caravana da esperança, não tem nada disso. Isso aí é bom, vai um momento ali, mas não é isso que vai avivar a igreja, não é isso que vai despertar o povo. Está entendendo? Tem que ser a mensagem da fé, mensagem da justiça pela fé. Então, o que precisamos entender hoje sobre a volta de Jesus é que ela obedece esse princípio da colheita. E não se faz uma colheita se ela não está já madura. Tá? Então, todos nós temos o privilégio de não somente esperar, mas apressar. É interessante notar a sequência, né? A semente é lançada no tempo das primeiras chuvas, daí começa a crescer, aparece o fruto, mas o fruto precisa de outra chuva. Que chuva é essa? A chuva serôdia, para amadurecer. Acontece a mesma coisa com a igreja. Estamos falando de chuva temporânea, chuva serôdia, ok? Estas são chuvas do Espírito Santo. A igreja está preparada sem o Espírito Santo. E o que é que precisa, pastor? O Espírito Santo é aceitar Jesus pela fé, a justiça de Cristo. Aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ok? Então, o Pedro diz que ele está esperando porque não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à maturidade. Então, por que Jesus ainda não voltou? Precisamos estar maduros, ok? Refletir o caráter de Cristo, algo como que aconteceu no dia de Pentecostes. Precisa acontecer entre nós para que cheguemos a esse amadurecimento. E os discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes, examinaram seus corações, renunciaram seus ídolos, confessaram seus pecados,
suas incredulidades com relação ao reino da graça que havia chegado. Então, eles confessaram sua vida, abriram o coração, né? Então, receberam o Espírito Santo. E a igreja precisa fazer o quê? A igreja necessita de uma experiência similar, justamente aqui no grande centro da obra. Eduardo estava falando de Beto Creek na época, dizendo que a igreja precisava de um reavivamento como houve com os discípulos, justamente ali, Beto Creek, no centro da obra, da organização naquela época. Estamos examinando o coração, preparando-nos para receber a graça celestial. O Senhor está à espera para ser benigno, para poder derramar essa chuva. Mas estamos nós preparados? Então, hoje, como maioria na igreja, precisamos crer no Reino da Glória e em tudo que isso esteja relacionado. Nossas prioridades devem ser, então, o Reino. Mas é isso que temos feito ao longo desses anos. Talvez estamos muito presos aqui a esse mundo, como a irmã falou, né? Temos acumulado bens, dinheiro, fama, tudo isso, em detrimento do reino de Deus. Então, não creio que o contrário tenha acontecido, senão Jesus já teria voltado. Se nós tivéssemos ligado com as coisas do céu, Jesus já teria voltado. Então, trazemos aqui nessa tarde um recado dos nossos irmãos pioneiros, né? Lá do passado, né? Que dando um recado aqui para nós, dizendo: olha, se apressem. Se apressa, Jesus tem pressa, né? Não aconteceu na nossa época, tem que acontecer agora, na época de vocês. Então, o recado, irmãos, é um recado muito importante. E é um recado assim muito forte que os pioneiros têm para a igreja, né? Então, eles, dentro do que vimos até aqui, será que temos vivido à altura do que Deus espera de nós? Será que somos aqueles que dizem: estamos vivendo e aceitando todos os ensinos deixados por Jesus, através de seus profetas, mensageiros, durante esses anos? Ele só não voltou ainda. Enquanto ele não vem, sigo cantando. Será que é assim? Tem que apressar, irmão. Tem que apressar, né? Porque ele não voltou ainda? Porque não chegou o tempo ainda? Nós não estamos prontos. Espero que você não caia no engano de achar que está tudo bem, que Jesus não voltou ainda porque não quis. Existe um problema, irmãos, precisamos entender. Então, vamos aqui aumentar um pouquinho a dose aqui desse recado dos pioneiros. A chuva selou e o alto clamou e a volta de Jesus. Em 1888, a igreja tinha aproximadamente 30 mil adventistas em todo o mundo. Hoje só na Associação Pernambucana Central são quase 40 mil membros. A grande maioria da liderança se reuniu ali em Minneapolis, em 1888, aproximadamente 100 líderes, diferente das conferências gerais que acontecem hoje, né? Líderes da conferência geral. Então, um total de 500 pessoas entre líderes e leigos. Aquela foi uma assembleia muito especial, como essas que estamos tendo hoje por aí, né? Então, o que a Ellen diz a respeito dessa assembleia? Ela diz assim: na sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma preciosa mensagem ao seu povo através dos pastores Warner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais destacada diante do mundo o Salvador crucificado, sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justiça pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo
que se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. Eu vou pular aqui, irmãos, algumas coisas, só desse ponto aí, para vocês entenderem que Deus estava preocupado. Então ele suscita esses dois pastores lá em 1888 para dizer: olha, a igreja está esquecendo da justiça de Cristo. E aí chegaram alguns dizendo: para com isso, que isso aí não é assim, né? Então, antes do final, antes que a mensagem final fosse dada a todo mundo, haveria também a necessidade do derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, para o selamento, né? Então os adventistas haviam pregado isso por 40 anos, desde 1844 até 1888. E agora esse tempo da chuva serôdia havia chegado. Quando era o tempo da chuva serôdia? 1888. Eles estavam dizendo que aquele era o momento, se a igreja aceitasse aquela mensagem que está sendo pregada, que é o que está sendo pregado hoje, irmão, que tem que aceitar, senão ele não volta. Entende? Então aconteceu lá e Deus está trazendo para nós hoje. Então veja, ela diz aqui, olha, eu tenho apresentado a vocês durante os últimos 45 anos, ela vai falando, os incomparáveis encantos de Cristo. É isso que eu tenho tentado colocar na mente de vocês. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensino claro sobre o assunto que eu ouvi de lábios humanos, com exceção das conversas que eu tive sobre o tema com meu esposo. Então, ela, quando ouviu ele pregando aquilo ali em Minneapolis, ela disse: eu nunca tinha escutado de lábios humanos isso, a não ser nas conversas que eu tive com meu esposo. Então ela reconheceu como sendo uma mensagem de Deus para a igreja, uma mensagem de preparo. Então ela viu nessas mensagens o cumprimento de uma promessa feita por Deus a ela, quando em 1881, ao lado do seu esposo moribundo, quando Deus disse que o seu povo, que o seu esposo descansaria, mas ele levantaria novos obreiros e traria uma mensagem que a igreja ainda não havia ouvido. E isso se cumpriu em Minneapolis, 1881. Irmão, isso é a história da igreja, não precisa conhecer isso. Mas não pode ficar aqui só todo sábado, vindo aqui, achando que está tudo bem, vamos esperar Jesus. Nós estamos com um problema na mão. A batata, vou falar de cana, a batata está na sua mão. A batata que está na nossa mão, somos nós que temos que resolver o problema. Não é Jesus, não é Deus. Entende? Nós precisamos estar maduros para isso. Então, Ellen White, no prefácio do livro Fé e Obras, eles escrevem os editores, né? Diz assim, Ellen White definiu como um avivamento de verdades que em grande parte haviam sido perdidas de vista. Na Assembleia, ela mesma não fez apresentação alguma sobre o assunto. O teor de suas palestras era que os presentes mantivessem o coração aberto para receber a luz da palavra de Deus, exposta pelos pastores G. Wagner e A.T. Jones. Então, ela mesma não falou nada sobre o assunto, mas ela sabia que Deus tinha providenciado esses homens para trazer essa mensagem. Então, sobre os sermões que haviam escutado do pastor Jones sobre o assunto, nas assembleias de 1888 a 1893, ela escreveu o seguinte: ela diz assim, esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo, é a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem da justiça pela fé, que deve ser proclamada com alto clamor, acompanhada pelo derramamento do Espírito Santo em grande medida.
Ok? Então, estava ali exatamente naquele momento sendo dada a mensagem que iluminaria o mundo com a glória de Deus, a mensagem da justiça pela fé, que salvaria o povo de Deus com a chuva serôdia, e Jesus voltaria em não mais de 2 anos, a partir de 1888. Está entendendo em que pé nós estamos? Então, estamos vivendo em tempos emprestados. Mas então, um problema aconteceu. Qual foi? Quando alguns ouviram que Ellen White tinha dito amém às mensagens daqueles homens, eles começaram a questionar. E aqui, irmão, entram pontos aqui que, por exemplo, aqui em Mensagem Escolhida, volume 1, ela diz assim, por incitar aquela oposição à mensagem de Minneapolis, Satanás foi bem sucedido em afastar do nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo. Então, é aquilo que eu falei no começo. Chega o avivamento, Deus começa a preparar, aí Satanás vem e puxa o tapete, e com isso, causa um problema, e a igreja volta para estar zero. Mas eu estou acreditando que Deus está novamente agora preparando a igreja. Amém? Porque essa mensagem da justiça de Cristo está começando a tomar bastante fôlego, né? Então, no último dia da reunião de Minneapolis, quando a própria Ellen White falou, ela fez uma declaração muito importante. Ela diz assim: agora este é a última reunião de ministros que teremos, a menos que você deseje se reunir. Se os ministros não receberem a luz, quero dar uma chance ao povo. Talvez eles possam recebê-la. Então veja, ela viu aquele rebuliço que foi causado naquela assembleia. Então ela diz assim: se os ministros não receberem, eu quero dar uma chance ao povo. Aí o que é que acontece? Ellen White começa aqui para a assembleia, os líderes, ela falando para os líderes, mas a partir daí, irmãos, o que é que acontece? Ela sai para dar uma chance ao povo. Já que na assembleia ninguém quis ouvir, ela reuniu aqueles homens, Prescott, Haskell, Ellen White, A.T. Jones e Warren. Essas 5 pessoas aqui. E eles começaram agora a rodar por ali, irmãos. São Carlos, Chicago, Paulo, Kansas, Pensilvânia, Nova York, Michigan, rodando. De que forma? As tendas armadas. Irmãos, e começou um avivamento, irmãos, na igreja. O povo aceitou a mensagem. Lá na Assembleia ninguém aceitou, a maioria não aceitou. Mas o povo começou a aceitar. Rapaz, que maravilha, que mensagem libertadora. É Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a justiça dele se cumpre em nós. E aí o caráter, vamos refletir o caráter de Cristo, é pela fé isso. A gente não tem obras, não, mas é a justiça de Cristo em nós. Mensagem libertadora, muitos libertados dos seus pecados, vícios que tinham, e também curas, começaram a acontecer curas, porque a mensagem de saúde também estava ali operando. Maravilha! Só, irmãos, o que acontece? Aqui são as campanhas, né? Tivemos o maior número de participantes já reunidos numa conferência. Essa da Virgínia, de 3 a 30 de agosto. Vê que não era só um dia, não, eram muitos dias, as tendas lotadas, pessoas, reavivamento que começou na igreja. Essa aqui foi a maior reunião de adventistas do sétimo dia já realizada no estado de Nebraska, em 30 de agosto a 6 de setembro. Passei minha mensagem com eles em harmonia com a minha mensagem que transmitiam. Ela, do jeito que os pastores pregavam, ela também estava transmitindo. E o que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. E por aí vai.
E assim, de um lugar para outro, onde quer que fôssemos, vimos manifestação do Espírito de Deus. O segredo, irmão, o segredo é a pregação da terceira mensagem, a justiça de Cristo. Agora, o que é que Satanás não quer? Que essa mensagem seja pregada. Estão entendendo isso aqui? Está claro isso aqui? Agora, o que é que acontece? Por que Jesus não voltou? Não estava esse reavamento todo? Acontece que os líderes, como aquele meu vizinho, que pegava o tabuleiro de dama e fazia o quê? Acaba. E acabava com o jogo e vamos começar a jogar. Eles pegaram ali o White, jogaram para a Austrália, pegaram o Johnny, levaram lá para a Costa Leste, pegaram o Wagner, jogaram lá para a escola do Simeone, pegaram o Preston e jogaram todo lado. Acabou-se. E a igreja voltou para estaca zero. E o que é que eles alegavam? Isso é fanatismo. É perfeccionismo. Hoje se fala muito desse assunto de perfeccionismo, né? Dizendo, não, quando está a igreja se santificando, irmão, ali, não, vamos acabar com isso, é ideia perfeccionista. Eu tenho impressão que Satanás está por trás dessa acusação, sabe? Porque, irmãos, eu não acredito no movimento perfeccionista, foi um movimento que aconteceu lá em 1890, e as pessoas batiam no chão, era um movimento pentecostal, na realidade. Dizia que tinha carne santa, que não tinha mais natureza pecaminosa, que se tornavam impecáveis, ainda que quisesse pecar, eles não conseguiam pecar mais, porque se tornavam impecáveis. Então, dizer, irmão, que existe esse movimento hoje, eu estou para ver, pode ser até que exista, mas eu não. Tem se falado por aí, né? Mas eu vejo pessoas querendo se consagrar, pessoas se santificando, pessoas querendo aprender mais, mas perfeccionista, aí é uma coisa que eu nem entro no mérito, porque eu acho que isso é uma conversa muito furada, tá? Enfim, o que acontece, irmão? Ele disseram, é fanatismo, acaba. Meteram a mão no tabuleiro e acabaram com tudo. E isso, irmão, isso a gente tem visto, né? A gente tem visto hoje aí nessas entrelinhas de livros publicados de autores, né, nossos, que dizem que aquele movimento ali era um movimento fanático. Prova? Não. Por quê? Que prova nós temos que não era um movimento fanático? Eu vou pular aqui alguns slides, tá? Porque falam aqui bem sério de alguns assuntos que eu não quero entrar aqui no mérito. Mas veja o que a Ana fala e vamos saber se ela não está falando certo, ela é uma falsa profetisa. Aí nós estamos crendo numa profetisa falsa. Mas veja o que ela fala aqui sobre aquele movimento. O tempo da prova está prestes a chegar, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Quando é que ela escreve isso? Review de Herald, 22 de novembro de 1892. Pouco depois das conferências de 1888 e no tempo das campanhas. Ela escreve isso aqui. Então, se ela aqui não está dizendo nem verdade, essa mulher é uma impostora e mentirosa. Mas se ela é profetisa de Deus, tudo que se diz, irmão, daquelas campanhas e do reavivamento da igreja é verdade. Só que Satanás fez o quê? Espalhou, derrubou o tabuleiro para acabar com o jogo. Alto clamor. Sim, quem pediu a palavra? Tá bom? Pois não. Você falou Satanás veio, aí ele usou os próprios, aquelas pessoas que estavam
sim. O professor falou aí agora há pouco, eu lembrei das 40 madrugadas, né, que veio o pastor Miguel do Sim. Monte, e ele montou esses 40 dias, que fazia dias, que fazia tudo bom. Sim. Aí de repente Deus tocou o mexeu no tabuleiro, ele foi para Pilato, outro foi para lá, outro foi para cá. É isso aí. Então Não não tem é graça mais. Agora, eu não vou aqui citar nomes, mas, irmão, que conclusão que a gente pode chegar? Satanás não quer ver a igreja reavivada. Agora, é bem verdade que, se a gente quer ver a igreja toda reavivada, esse dia nunca chegará. Esse dia nunca chegará. Portanto, não são todos, irmãos, que vão aceitar. Tá? Mas Deus tem os seus. Deus tem os seus. E por mais que o homem faça, por mais que Satanás tente derrubar o tabuleiro, mas essa mensagem vai ser pregada e Jesus vai voltar. Amém. E eu creio que seja nos nossos dias. Amém. Porque não tem mais, irmão, como se valer da geração TikTok. Não tem. Tá? Então, o que Ellen White diz? O alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação de Jesus Cristo. No momento que eu começo a pregar a justiça de Cristo, o alto clamor começa. Tá? O Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra. É o começo da luz que vai encher a terra. Apocalipse 18. Apocalipse 18. É o anjo que vai trazer o reforço para a terceira mensagem e vai reforçar a segunda mensagem, que vai ser com potente voz: caiu a grande Babilônia, e a terra será iluminada com a glória de Deus. E os que estiverem proclamando essa mensagem serão os que estarão guardando os mandamentos de Deus e tendo testemunha de a fé de Jesus. Ou seja, estarão vivendo de acordo com o caráter de Cristo. Essa é a igreja, do jeito que a igreja vai terminar. Eu quero fazer parte dessa vitória, não sei você. Pois é a obra de todo aquele a quem a mensagem de advertência chegou, exaltar quem? Jesus. Exaltar Jesus. E é o que a gente tentou fazer aqui durante todo esse dia, foi exaltar o nome de Jesus. Né? Eu vou só terminar com uma citação aqui, tá? Que diz assim, ó, essa mesmo, eu não estou encontrando outra, eu acho que não veio outra. Diz assim: se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando toda a aliança com o mundo, haverá diante dela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. A promessa de Deus a ela permanecerá firme para sempre. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo. Bom, esse é o assunto que a gente precisa estudar agora. É isso aqui, revestir-se do manto da justiça. Senhor, eu quero ter a tua justiça, eu quero que seja imputada a tua vida santa em mim, porque eu quero ser luz no mundo, eu quero participar da terminação da obra, eu quero ver Jesus voltar com os 144.000, eu quero ver Jesus voltar, eu quero ver a vitória de Cristo. É isso aí. E muitos estão assim, irmãos, como judeus, né? Estão como judeus. Judeus lá no livro das Lamentações, sabe qual é a oração mais que eles fazem ali no livro das Lamentações? Alguém tem ideia? Mandar o Messias. Para mandar o Messias. Ó Deus, manda-nos o Messias. Nós queremos o Messias. E essas palavras são, né? Aqueles orar, essas palavras são:
Nós queremos o Messias, nós queremos o Messias. E nós também estamos aí, né? Senhor, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos o Espírito Santo. Aí Deus diz assim: o Espírito Santo está à disposição. Vocês é que têm, pela fé, aceitar a justiça de Cristo. Aquilo que é possível. Se você começar a estudar uma mensagem de 1888, que é que aqueles pastores pregavam, eles pregavam a vitória contra Satanás. Eles pregavam que quando Cristo habita em você, você vai ter vitórias na sua vida, você vai ter vida plena, você vai ser obediente à lei de Deus. Se pergunta a adventista hoje, normalmente, aí, vem cá, é possível guardar a lei de Deus? Não, ninguém guarda a lei de Deus, não, a gente é falho, a gente sempre cai, a gente sempre falha. Mas não é isso que diz a mensagem da justiça pela fé. Por quê? Porque Jesus, ele guardou perfeitamente a lei de Deus. Foi o único homem que guardou perfeitamente a lei de Deus. Então o que é que eu tenho que fazer? Me chegar junto dele, aceitar a justiça dele, porque o que é dele é meu, por isso ele se tornou homem. Então, todo esse detalhe é estudado na mensagem de 1881. O Jesus, homem, vence Satanás na carne, para que nós pudéssemos também vencer. Ele foi o nosso representante. Então, quando eu aceito pela fé, tudo que é dele passa a ser meu. Mas Satanás não quer que essa mensagem seja compreendida, nem aceita. E quando ele vê que a mensagem está sendo pregada, irmão, o que ele faz? Derruba o tabuleiro. Vamos orar, pedir a Deus que não permita mais que Satanás derrube o tabuleiro. Vamos pedir força a ele. Vamos ter uma música ainda, Eduardo? Ele chegou, a música tema, né? E a gente vai terminar aqui, uma pena, viu? Eu entraria pela noite aí aqui com você, mas porque eu estou empolgado com essa mensagem. E eu vejo a necessidade da igreja. Mas eu sei que tem os compromissos, pessoas precisam sair, etc. E a gente tem empolgado também. Então vamos cantar. Mas eu pergunto a você nessa tarde, desejoso dizer, Senhor, depois desse dia aqui, compreendendo que a mensagem do terceiro anjo, que a mensagem de saúde está relacionada também com isso, que é uma mensagem de bondade, de misericórdia, para alcançar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas, que eu possa viver, Senhor, essa mensagem, para ser um instrumento de amor nas tuas mãos. É aqui que se revela o amor, na mensagem de saúde para as pessoas. E também, Senhor, eu aceito a tua justiça na minha vida, para que o meu caráter seja aperfeiçoado, seja amadurecido, e Jesus possa vir para meter a força e colher o fruto e nos levar para o céu. Aceita isso, irmão? Então fique em pé, irmão. Vamos cantar Ele